Cumprimento todos os irmãos com a paz do Senhor. Quero agradecer a Deus por essa rica oportunidade de estar ministrando mais um versículo para a meditação dos irmãos. Que os irmãos possam ser abençoados, que possam ser alcançados para a honra e glória do nosso bom Mestre. Quero deixar apenas um versículo para os irmãos que se encontra lá em Lucas capítulo 15, versículo 11, que diz assim: Disse-lhe mais um certo homem que tinha 2 filhos. Vamos lá. Havia um certo homem que ele tinha 2 filhos. Eu creio que um era mais jovem e o outro era mais velho. E esse homem, ele tinha bastante riquezas. Esse homem, ele tinha muitos trabalhadores que trabalhavam para ele. Mas também os filhos serviam a seu pai de dia e de noite. Os 2 filhos trabalhavam para o seu pai. Mas eu creio que chegou um determinado tempo que o irmão mais jovem pediu a sua parte da herança. E eu creio que ele chega para o pai e disse: Pai, eu quero a minha parte dos meus bens, porque eu não quero mais viver aqui. Eu quero viver uma vida longe de vocês. Eu quero desfrutar um pouco dos prazeres da carne e não do espírito. O pai, vendo isto, foi e dividiu a sua herança, tanto para o jovem, tanto para o mais velho. Eu creio que o irmão mais velho era sábio e o irmão mais novo não era sábio. E aquele jovem começa agora a colocar no seu coração a sua própria vontade, os seus próprios desejos, e de dizer: agora eu posso, agora eu sou, agora eu faço, agora ninguém me derruba. Eu não sei se o pai disse na hora da partida: filho, que Deus te abençoe. E aquele jovem agora começa a ir em direção a uma cidade. Eu creio que aquele jovem começa a caminhar, começa a conhecer pessoas no caminho que ele nunca imaginaria conhecer. As pessoas começam a tratar aquele jovem bem. As pessoas começam a colocar aquele jovem acima de todas as coisas. E aquele jovem chega na cidade. E quando ele chega na cidade, vem amigos e amigas, pessoas que ele nunca imaginaria vir até com eles. E aquele jovem começou a sair para determinados locais e começou a gastar todo o seu dinheiro. E eu creio que aquele jovem estava gastando o seu dinheiro com o quê? Com roupas, com bebidas, com meretrizes, com pessoas que viviam na prática do pecado. E ele agora começa a gastar. Mas ele não sabia que um dia o dinheiro ia acabar. E chegou um determinado tempo que ele perdeu toda a sua herança que o pai tinha lhe dado. E agora ele começa a desesperar. E ele vai na casa das pessoas pedir ajuda. E as pessoas viram as costas para ele. Aonde estavam os amigos deles na hora que ele precisou? Aonde os amigos deles estavam na hora que ele estava passando necessidade? Todos viraram as costas para ele. Mas Jesus manda te dizer nessa manhã que eu estou de braços abertos para te receber. Porque eu não me esqueci de ti. Tu és um filho de promessa. Tu és um filho ao qual eu vou te colocar em determinados
lugares que você nem imagina. Pois bem, aquele jovem agora começa a passar necessidade. E ele vê um certo homem. E vai de encontro àquele homem e diz: Senhor, dai-me de comer. Porque naquela cidade estavam acontecendo uma grande fome. Se as pessoas não tinham comida nem para si próprio, como é que as pessoas iam dar comida para aquele jovem? E o homem diz: só tem um trabalho aqui, é cuidar dos porcos. E enquanto ele está cuidando dos porcos, a Bíblia diz que ele sentiu o desejo de comer as bolotas que os porcos comiam, porque não tinha saída. Ele olhava para a frente, não via solução. Ele olhava para o lado, não via solução. Ele olhava para o outro, não tinha solução. Ele olhava para trás, não tinha solução. Mas ele se lembrou, quando ele olha para o céu, ele se lembra do seu pai. Disse: meu pai tem abastança, meu pai tem abundância. Vou voltar para a minha casa e vou pedir a meu pai para que ele coloque como um dos trabalhadores do meu pai. Porque os trabalhadores do meu pai trabalham para meu pai e tem comida e bebida e tem morada. E eu aqui padeço de fome. Diz a Bíblia que aquele jovem começa agora a caminhar de volta para casa. Aí veio o arrependimento no jovem. Aquele jovem voltou para casa triste, angustiado, quebrantado, todo sujo, só com a roupa no couro, como se diz o nordestino. E ele vai de encontro ao pai. E quando ele chega na casa, o pai vê o filho. E ambos se vê. E o jovem olha para o pai e diz: pai, pequei contra ti, pequei contra o céu. Quando ele diz isso, ele não pecou só com o pai, mas ele pecou com aquele que está sentado em um alto e sublime trono, que vê todas as coisas e ele sabe de todas as coisas. Ele diz: pequei contra ti, pequei contra o céu. Dai-me de trabalhar e através do trabalho tu me dá comida e bebida e morada. Eu não sou digno mais de ser chamado teu filho. Diz a Bíblia que o pai ficou com íntima compaixão do filho, que a abraçou e o beijou. Ele disse, e ele dá um grito bem alto: pai, trazei a melhor roupa, trazei o melhor anel, trazei a melhor sandália, matai o melhor bezerro. O meu filho estava morto, mas agora está vivo. O pai não estava preocupado com o que o filho estava passando. O pai não estava preocupado com o que ele tinha gastado com dinheiro, se era com amigos ou amigas, se era em bares, se era em festa. Não, o pai não perguntou nada. O pai recebeu de braços abertos. E Jesus está te esperando. Jesus quer mudar a tua história. Jesus quer mudar a tua vida. Jesus quer restaurar o teu casamento. Jesus quer restaurar tudo aquilo que tu perdeu para o mundo. Porque ele tem uma história e uma promessa na tua vida. E agora diz que todos estavam festejando na casa, enquanto o mais velho estava trabalhando. E o jovem mais velho estava trabalhando, e quando ele volta para casa, ele vê um som de música, dança, festa, alegria. E quando ele entra, ele vê o irmão. E ele sai para fora e fica triste, zangado. E o pai sai para ele e diz: pai, nunca te desobedeci. E o meu irmão pegou toda a herança dele e gastou com as meretrizes, com os amigos. E eu nunca te desobedeci, tu nunca matou um boi para mim, para ele tu matar. E o pai olha para o filho: filho, tudo que eu tenho aqui é teu, e tu nunca me desobedecesse. E no dia que eu morrer, tudo isso aqui será teu. Vamos, entramos para dentro para festejar. O teu irmão estava morto, mas agora está vivo. E os filhos se abraçaram com seu pai e começaram a festejar com os seus servos, com todos aqueles que estavam dentro
da casa e a paz voltou a reinar naquela casa e a alegria era todo o dia. E eu creio que naquela casa só falava de Jesus. Eu creio que naquela casa só falava de paz, de comunhão, de amor entre a família. Então, meus amados irmãos, eu não sei como é que está a tua família, eu não sei como é que está a tua casa. Todos nós passamos dificuldade em meio a essa crise. Mas eu quero te dizer uma coisa. Aquele que está com Cristo não há crise. Porque Ele é o Deus que comanda todas as coisas. A Bíblia diz, passará os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Todo o poder foi dado nos céus e na terra para Ele. A Bíblia diz, nesse mundo teremos aflições. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então se Jesus venceu, nós vamos vencer. E eu não sei como é que está a tua vida espiritual, mas eu quero que essa palavra entre no teu coração. Esse é o versículo que Deus colocou no meu coração pela a direção do Espírito Santo de Deus. Não sou um pregador internacional, não sou um pregador muito conhecido, mas eu estou aqui para fazer a vontade de Jesus e não a vontade do homem. Porque a obra não é minha, a palavra não é minha, eu não sou nada. Quem é grande aqui é Ele. Ele é que merece a honra, a glória, o louvor e toda a adoração. Então esse é o versículo. Que Deus possa abençoar todos os irmãos em Cristo Jesus poderosamente. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.